Oi, boa noite. Eu sou a Tuane, somos acadêmicos de enfermagem, da disciplina de empreendedorismo e enfermagem, primeiro período. Quer se Oi, apresentar? boa noite, eu sou a Ellen. Oi, eu sou Camila. E a gente vai falar um pouquinho sobre as vacinas, a importância de se vacinar, possíveis efeitos colaterais. Isso, e de uma forma bem descontraída, né? A gente está aqui numa roda para a gente poder, em formato de mesa redonda, para que de uma forma descontraída a gente consiga conversar sobre as vacinas, a importância delas e tentar tirar um pouquinho de dúvida, né? Porque quando a gente fala em vacina, é, muita gente tem muitas informações, mas às vezes por um amiguinho fala uma coisa, outra pessoa fala outra, já começa a ficar com dúvida, começa a ficar com medo, e aí a pessoa já, né, Hoje, no não. caso da mídia, né, ela, por uma parte, ela é aliada do programa, mas por um outro lado, hoje, para qualquer outro assunto, né, independente de vacina, pode prejudicar, né? Prejudicar, atrapalhar o processo, né? É verdade. E, na realidade, a gente tem a história da vacina no Brasil, né? Ela é uma história de muita luta aí também, né? A vacina. Se a gente for parar para ver, a gente tem aí, são 200 anos, né? Até ser percorrido todo esse processo da questão de imunização no Brasil, né? Essa história da vacina começou lá em 1804, isso é muito interessante, quando a vacina contra a varíola chegou ao país, né, que foi trazida pelo Marquês de Barbacena, por uma questão mesmo, né, científica, para a gente conhecer um pouquinho, né? Quase 30 anos mais tarde só que a gente veio a ter essa imunização contra a varíola, né, que se tornou obrigatória mesmo, né, aqui no Brasil. Isso é muito interessante, a gente conhecer um pouquinho sobre a vacina e saber que não é algo que veio do dia para a noite também, né? Sim, é sempre um processo de estudo, né? Surgiu a doença e eles começaram a fazer os estudos para que diminuísse os agravamentos daquela doença, né? Que muitas vezes a doença ela leva à morte e é inevitável, né? Traz deformidades. Então, as vacinas elas vêm mesmo para trazer vida e proteção, né? Ajudar na promoção da saúde, né? E Sim, prevenção também. prevenção, essa é a palavra correta, é a prevenção das doenças, né? E com tudo isso também, como foi engatinhando também para que essas informações fossem vir, né, de cada tipo de vacina para a população, para poder entender um pouquinho do que é cada uma, para que serve cada uma, Uhum. né? E aí que foi surgindo também as campanhas também, né? Essa história do Programa Nacional de Imunização, ela foi criada em 1973, né? Para ajudar nos controles das principais doenças lá da época, que eram sarampo, poliomielite, tuberculose, tétano, entre outros. Né? E aí surgiu essa necessidade de criar um programa que propusesse essa conscientização, tivesse essa conscientização de se vacinar para Sim. proteger a população da época e, Isso, consequentemente, de todas as outras. e é engraçado a gente falar isso porque quando você falou, né, do Programa Nacional de Imunização, conhecido, né, popularizado pelas pessoas como PNI, né, que foi lá em 1973 que você falou, é interessante falar que foi um programa que nasceu antes mesmo do nosso SUS, né, Sistema Único de Saúde, que a gente só teve a criação dele lá em 1988. É uma trajetória, É né? uma trajetória que a gente. Sim. E assim, para chegar no resultado das vacinas, a gente vê quantas mortes teve, né? Quantas pessoas adoeceram, né? Porque naquela época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Que é uma coisa, né? Vamos falar da Covid, de um ano para o outro já descobriram a vacina. E pensa lá atrás, na época da varíola, quando veio a doença, né? Onde houve mortes, variedades de reações.
por causa da doença, e ele não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Se a gente parar para analisar, a tecnologia, ela vai... é para tudo, né? É para tudo. Principalmente dentro da área da saúde, né? Porque ela acaba trazendo vida e prolongando a vida das pessoas. Verdade. Né? É isso aí. E agora, se a gente for parar para vir para a nossa realidade, a gente falar um pouquinho... É assim, né, pessoal? A gente está com a nossa colega Camila aqui, que ela também já é técnica de enfermagem, né? Então, ela tem também muito conhecimento com vacina, ela trabalha... eu trabalho na sala de vacina, na rede pública do município. Isso. Então, eu faz mais ou menos 7 anos que eu atuo na sala de vacina. Todo dia é uma novidade, todo dia é uma reação diferente. As pessoas ainda falam, essa aula de vacina é só aplicar vacina. Não, não é só aplicar vacina. Precisa de um conhecimento, precisa de um curso, precisa da atualização daquele curso. Eu fiz isso, a técnica, eu fiz o curso do Estado. Então, hoje, para atuar dentro da sala da vacina, é preciso ter o curso de vacinação. Então, eu fiz o curso do Estado e o ano passado eu fiz uma reciclagem. Então, eu estou 7 anos, eu comecei a aprender porque eu saí do hospital, trabalhava 10 anos no hospital, e daí quando eu fui para a rede pública, eu senti muita falta da função, senti muita falta da medicação, porque no serviço público ele é um pouco menor, né? Atuando dentro da estratégia da família, que é o que eu faço, né? E a vacina, eu comecei a me identificar. E daí eu entrava de curiosa e fui, fazia deixa eu fazer. E ali eu fui aprendendo. E para algumas pessoas que estão vendo a gente e que aí fica pensando em vacina assim, se for parar para pensar assim, meu Deus, por que eu entro na sala de vacina e é tão fria daquele jeito? Então, tem mais tudo isso, né? São várias coisas que tem dentro da sala de vacina, né, que faz parte do quadro dela, né? Os azulejos na parede, por causa, né, dos micro-organismos. A gente está falando de toda uma gestão de qualidade. Sim, é uma gestão de qualidade, né? O ar-condicionado pode estar frio que for, o ar-condicionado ele tem que estar ligado, porque precisa manter a câmera fria, né? Então, é um espaço que tem ali dentro todas as vacinas. Então, o ambiente todo tem que manter uma temperatura de pelo menos entre 20 e 23 graus. O ambiente, né? A gente mantém fora, dentro da câmera, né? Que a gente faz um controle durante o dia dela, de manhã, quando iniciamos o processo, né, de abertura da sala. E no final da tarde, quando a gente vai fechar a sala também, fazemos o controle da temperatura do ambiente e da câmera fria. E a questão da higienização, assim, como funciona? Então, a questão da higienização, a pessoa que faz a limpeza da unidade, ela também faz a limpeza da sala de vacina, porém, o produto que é usado é diferenciado, né? A gente não usa Quiboa para limpar a sala, tem um produto específico que é para limpeza do chão e das paredes, né? Das bancadas, a gente usa sempre álcool para fazer a limpeza. E na hora do procedimento, é lavagem das mãos, né? Nem sempre a gente usa luva, né? Porque a gente não tem muito contato, né, com a pele do paciente, né? Seringa, tu só passa o algodão ali. Não é uma coisa não é um procedimento muito contaminado. Não é contaminado, porque teoricamente é musculatura, não vamos pegar certo de que tem extravasamento de sangue nem nada. Então a lavagem das mãos é essencial. Pegou uma carteirinha, fez todo o processo ali de digitação, né? Porque a gente lança no programa do município e que migra para o PNI. Então, tu tens o contato ali da carteirinha, que nem sempre, né? Ela tem um cuidado. Então, quando a gente vai iniciar o processo da vacinação, a gente faz a lavagem das mãos com água e sabão. E é por isso que, vendo todo esse procedimento que tem, né, todas essas técnicas que funcionam, toda essa gestão por trás, às vezes as pessoas que estão lá fora
tá pensando, meu Deus do céu, que demora. Tipo, gente do céu, a pessoa entrou lá 10 minutos. Como assim? Então, eu vou falar, gente, essa reclamação tem muito, tá? Porque assim, vamos iniciar com o processo de vacinação de um bebê, né? Quando o bebê sai, ele é recém-nascido e recebe 2 vacinas lá dentro do hospital. A BCG, para tuberculose, e a primeira dose da hepatite B. Então, quando o bebê já chega na unidade, ele está com 2 meses, que é a primeira vacinação dele fora do hospital, né? Uhum. Então, para te explicar todo o processo para os pais, as pessoas que estão lá fora, elas não entendem. Por exemplo, eu falo de mim como vacinadora, né? Porque tem gente que cada um tem uma maneira de trabalhar. Então, assim, ó, eu explico para os pais, vai começar com essa causa isso, 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 essa vai ser aplicada em tal local, a causa isso, isso, isso. E então ali tu vai explicando para o pai a questão da vacina que vai ser aplicada, a reação adversa que pode acontecer, as mais comuns, dá uma falada também das mais que são um pouco mais graves, né? As mais graves, para que os pais tenham consciência, mas a gente sempre sinaliza para eles de como proceder, né? Ao retorno ao UBS ou ao pronto atendimento. E daí depois, na hora ali, a gente fica ainda conversando com os pais para que eles entendam que a vacina ela é segura. Sim. E que ela é para proteger o bebê, o filho deles, né? Então, demora. Mais ou menos assim, eu levo uns 15, 20 minutos conversando com os pais. Porque o calendário, ele não acaba só naquelas primeiras vacinas, né? De 2 meses a 6 meses, todo mês tem vacina. Então, todo mês tu já tem que deixar uma programação pro pai, já feita. Explicadinho, né? E tudo explicadinho. Ó, pai, mês que vem completou 3 meses. É a tal vacina, mais tranquila. Daqui 60 dias, porque daí, a partir da segunda dose, a gente já marca com os dias certinho, né? Porque a primeira a gente marca assim, 2 meses traz na unidade. Daí, a partir daquela, a gente já marca 60 dias para frente. Com 3 meses, completou 3 meses, começa um outro esquema de vacinação. Marcamos a próxima para 60 dias. Então, já meio que fica programado com os pais para eles ficarem conscientes de que a vacina, até os 6 meses, todo mês eles têm que vir na unidade. E ainda colocando isso de a cada 6 meses, ainda dentro de um ano, ainda a gente passa pelas campanhas de vacinação que a gente também tem, né? Sim, tem as campanhas de vacinação. E daí, depois de 6 meses, dá um intervalinho ali, pula para 9. Depois tem um intervalinho, vai para 1 ano. E é assim até finalizar o esquema da criança com 4 anos, teoricamente, né? Uhum. Sem colocar as campanhas de vacinação, porque daí depois começa outros esquemas com outras idades. Né? E a questão, assim, de efeitos adversos. Reações adversas. Reações. Tipo, uma orientação, que até a gente possa estar conversando, falando e tirando algumas dúvidas, porque às vezes a gente tem um bebezinho, ou até a gente mesmo, no caso da minha mãe, ela tomou uma vacina de tétano e ela teve uma reação. O local inchou, ficou vermelho, ela teve febre. Então, tipo, né? Sim, cada vacina, ela pode causar um evento adverso, né? Vamos falar dos bebês. A rotavírus, que é o sorinho, né, de 1,5 ml para botar na boquinha do bebê, ele vai deglutindo ali, é absorvido na mucosa. Ela é para formas graves de diarreia, causada pela rota. A questão é que a reação adversa dela, que é comum, é a própria diarreia. Então, a criança tem mais ou menos, do momento da aplicação até 72 horas, mais ou menos apresentar as fezes amolecidas, né, ter a diarreia, apresentar um fiozinho de sangue nela. Então, toda essa orientação a gente acaba passando para o pai na hora da vacinação. Depois a gente tem pneumonia, paralisia infantil, que a gente é estabelecido para a gente fazer no lado esquerdo, ou vasto lateral da coxa, né? Sim. Ou ventro glúteo. Então, a gente acaba fazendo 2 vacinas no mesmo local, a pneumo e a paralisia infantil, pneumo 10, né?
A paralisia infantil ela é mais tranquila, VIP. Porém, a pneumo ela já é uma vacina que ela causa hematoma ao redor da aplicação. Ela faz uma cápsula, um calombinho. Então, às vezes, o pai, ficou com uma bolinha aqui 30 dias. É comum da pneumo, né? A questão do hematoma também. Causa sonolência, falta de apetite. Aí depois a gente tem a penta, que é a tão temida, né? Que às vezes os pais, eu não vou fazer mais porque ele sofreu um monte, né? A gente ouve muito isso. Então a penta, ela protege de 5 doenças, né? Que é a difteria, o tétano, a coqueluche, o hemófilos B. E então essa vacina ela acaba sendo mais dolorida. É a mais dolorida. Eu sempre falo pro pai assim, ó, mãe, pai, eu vou aplicar 2 vacinas no local. O bebê vai chorar. É normal ele chorar, vai sentir a picadinha. Outra, a temperatura da vacina, ela tá ali entre 3 a 8 graus, então tá fria. Aí o corpo da criança tá a 36, 37. Então já vai se receber aquela vacina, ela está gelada para a temperatura do corpo da criança. Então ela vai chorar. Mas a hora que eu fazer a penta, o bebê vai chorar. Mas vai chorar mesmo. Vai berrar. Então a reação da penta, ela meio que começa assim em horas. Dor, febre. Vai ficar enjoadinha, vai ficar chorosa, vai ficar irritada, a criança fica irritada. Então, toda essa questão, que essa reação que é comum acontecer, a gente tem que orientar os pais, né? Para que eles sejam conscientes de que é o processo da vacina. E orienta também assim, na questão do cuidado pós-vacina? Sim, a gente orienta porque, assim, ó, pai, às vezes fica aquela coisa assim, ó, criança tá chorando muito, tá? Fica aquela coisa de ficar sacudindo para parar. Eu sempre oriento, mãe, amamenta, tira a roupa, tira a roupinha do bebê, coloca no peito, deixa a criança em contato com a tua pele, isso vai acalentar, vai trazer mais segurança pro bebê. Evitar de ficar trocando de colo, um pega, outro pega. Evitar de bater na hora da trocada, na hora do banho. E uma coisa assim que a gente ouve muito, né? Que botar a tal da folha da couve em cima da vacina, né? Aí começa ali, né? Porque a minha avó, que a tia, todo mundo tem uma coisa pra fazer. Todo mundo tem. Então, aí hoje no mercado a gente tem o tal do chofebre, plaquinha para colocar em cima, para amenizar o sintoma. Então eu sempre falo, pai, começou com um chorinho, dá um banho morno, né? Bota no peito, acalenta, mãe. Começou com a temperatura, um banhinho, acalma. Quando vê, não, a temperatura tá 38, a criança não para de chorar, percebe que esse choro é um choro de que tá com dor. Aí a gente, né, o pediatra geralmente ele já indica uma medicação para a criança, né, para os pais fazer para a criança, para amenizar esses sintomas. Desses sintomas comuns, né, podem acontecer os graves. Mas a gente sempre procura orientar para que os pais fiquem cientes, né? E é legal toda essa tua fala, né? Porque assim, ó, esse é o tipo de profissional que eu acho que todo pai, toda mãe quer encontrar numa sala de vacina quando a gente fala ainda dessa primeira fase, essa infância, né? Sim. E encontrar uma pessoa que tenha essa calma, essa paciência, cuidado essa empatia, né? Também, né? De contar tudo, né? E explicar tudo certinho desse jeito, né? No entanto, até para acalmar os pais e eu também, né? Porque pensa, esses dias eu tava o dia todo, das 8 até as 16 na sala de vacina. Então pensa, várias crianças, vários adultos, vários adolescentes. E eu agora com uma amiga minha que ela tinha voltado da licença, ela faz o período da manhã, eu faço da tarde. Eu vou lá, boto no YouTube aquelas musiquinhas de sons da natureza, para que quando o pai e a mãe eles entrem na sala, eles sintam que ali é um lugar
de paz e de segurança. Já aproveita esse momento aqui, o tão único, né? E já fala para todo mundo onde é que você fica. Porque, né, todo mundo vai querer. Então, na nossa área, sempre a gente escuta assim, né? Nós três somos técnicas. Ai, fulana tem a mão pesada. Não, fulana tem a mão leve. Então, tem pacientes que eles acabam tendo preferência na sala de vacina. Ah, eu só vou de tarde porque eu sei que fulana tá de tarde. Não, eu só vou de manhã porque eu sei que fulana vai de manhã. Então, tem pais, assim, que prefere. Nós somos em 3 vacinadoras na unidade onde eu trabalho. Cada uma tem um jeito de trabalhar diferente. Mas a gente sempre chega no mesmo... É para chegar no mesmo resultado, né? De segurança para os pais, né? No caso da vacinação infantil, na segurança dos pais, para que eles sintam, né, que a vacina ela é eficaz e ela vem trazer benefício e não malefício. Por mais que a criança ela sofre naquele momento com as reações que podem apresentar a vacina. Mas sabendo que é importantíssimo, né? Sim. Que é normal, né? Se a gente passar agora para a gente fechar essa parte, o rol de vacinação do SUS, questão de quantas vacinas a gente tem hoje. A gente estava vendo, acho que em torno de 19, né? Mais ou menos isso. Em torno de a gente tem bastante hoje no calendário do SUS, várias vacinas para várias doenças. Né? Começando na infância, a primeira BCG, a hepatite B, depois vamos para penta, paralisia infantil VIP, vamos para pneumo 10, mais para frente, né, tem a meningo C, depois vamos para os 9 meses, temos a vacina da febre amarela, 1 ano a primeira dose de tríplice viral, reforço de pneumo e meningo, daí depois com 15 meses a gente tem o primeiro reforço da penta, que ela acaba sendo trocada para DPT, que é difteria, tétano e a coqueluche, porém causa as mesmas reações do que a penta, né, mesmo diminuindo 2 vírus ali. Aí a gente tem a primeira dose da hepatite A, né, que na infância ela é dose única, ao invés de fazer paralisia infantil VIP, que é injetável, faz a VOP, né, que é a polio, né, faz em gotinha. E fazemos a primeira dose de varicela também nessa idade. Repete tríplice viral, que é a cachumba, rubéola e sarampo. E daí por diante, depois até os 4 anos, faz novamente varicela, febre amarela, o segundo reforço da DPT, e o segundo reforço da VOP. Aí depois vem com 9 anos o HPV. Aí com 11 a CWY para os adolescentes, que é meningo ACWY. Aí depois, né, o HPV ali, ele é 2 doses para o adolescente. Aí depois, na fase adulta, tem os reforços de tétano. Para quem não tem comprovação de vacina, inicia-se o esquema, daí faz hepatite B, tríplice viral, febre amarela, né? E inicia esquema de tétano e DT, que são 3 doses, né? E as demais, depende da idade, faz uma ou faz 2 doses. E depois as campanhas, né? E também, que é muito importante, são as vacinas de imunoespecial, que são vacinas que elas são, que vêm do Estado. O paciente, ele tem uma comorbidade, né? Uma comorbidade específica, tem imunossupressor, então ele precisa de uma vacina que ela faz mais cobertura de algumas doenças. Então, o médico preenche uma folha, né, como se fosse uma prescrição, é um documento, e a gente encaminha para o Estado. E daí eles fazem a avaliação se aquele paciente tem direito ou não daquela vacina referente àquela doença. Então, acaba que as vacinas do SUS, elas têm uma variedade e elas têm para vários tipos de doença. Agora, para a gente já ir para o finalzinho, já, né? Finalizar, a gente só fechar esses 5 minutinhos saltantes aí. Do Covid-19, né? Que foi um grande... Essa pandemia toda que a gente passou aí e como veio rápido a vacina, né? Eu também sou técnica de enfermagem, né? E também estava em linha de frente quando aconteceu a pandemia.
E foi uma loucura. Quando em 2021 a vacina está pronta, a gente ficou, como assim, né? Então a gente se sentiu até meio que um pouco como cobaia, né? De estar ali em linha de frente, ser também os primeiros que acabou tendo que tomar a vacina, né? A gente ficou com muito medo disso. Sim. Então, aqui no Brasil a gente tem 4 vacinas, né? A gente usa do laboratório da Pfizer, a Sinovac, a AstraZeneca, né? Uhum. E a Janssen. Isso. A gente usa esses laboratórios. Lá atrás, no início das vacinas, né? Como eles batalharam sem tecnologia para criar a vacina, né? Da varíola, para cortar a doença, né? Parar a doença. E hoje a do Covid foi tão rápido, né, gente? Meu, explodiu o Covid, milhares e milhares e milhares de pessoas morrendo. Sim. E logo já surgiu a vacina. E isso deixou a gente com muito medo, né? Nossa, como assim? Eu vou tomar algo assim que... Porque quando a gente pensa em vacina, a gente pensa quantos anos de estudo que tem por trás. Muitos estudos, e como assim tão rápido eles conseguiram, né? Então isso deu... É a mesma coisa da vacina da influenza, né? Quando surgiu, que, né? Lá, se eu não me engano, foi 2007, 2006, não me lembro mais ou menos. Que surgiu a doença, logo se teve a vacina e muitas pessoas tiveram reações adversas e um dos comentários era vacina para matar os velhinhos. Porque parecia que os pacientes eles tinham a reação da própria doença. E da Covid também não foi diferente. Né? Teve muitos pacientes com reações adversas com relação às vacinas. Porém, hoje, se a gente parar para analisar, ela foi segura. Porque se a gente olhar lá em 2022, ali, né, 21, 22, quantas mortes houve? E se a gente hoje, quantos que a gente vê falar? É raro, né? Diminuiu muito, por quê? Porque a vacina ela teve um bom efeito. Ela foi eficaz, a gente viu que o resultado dela, por mais, eu tomei 3 doses, 4 doses, 5ª dose, né? Tô fazendo a bivalente agora, que chegou a bivalente. Peguei o Covid. Pegou, porém, tu não teve sintomas graves, né? Não chegou a ir para o hospital, ser entubado Igual quando começou a pandemia. Quando começou, porque daí lá a gente via, né, quantos jovens, a gente achava que a doença para quem é idoso, que não tem, que tem dificuldade para respirar e tal, mas não, pegou muita gente jovem. Então, hoje com a vacina, agora com a bivalente, né, que ela pega o Omicron também, ela tem sido eficaz, né? Porém, os vírus, eles causam mutação, né? Então, sempre vai ser um estudo da ciência, da tecnologia, para de estudar, né? Não, para sempre desenvolver alguma coisa que seja para trazer a cura, ou a melhora, ou para barrar a doença, né? Gente, essa roda tá muito boa. Eu acho que a gente tava até pensando que não ia ter muito papo, mas deu muito papo. Foi incrível. Eu acho que foi muito proveitoso. Eu acho que é um assunto que, se a gente parar pra... vai, né? Muita história, muito o que falar, né? A gente queria agradecer muito, muito cada um que tá aí do outro lado vendo a gente por essa oportunidade, né? Como a nossa colega Tuane falou, né? A gente está no primeiro período de enfermagem, então para a gente também é um desafio estar aqui falando um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a vacina é segura? Convém vacinar. Dói um pouquinho, pode dar uma reação, mas ela é eficaz. E conforme todo o nosso estudo que a gente teve, né, a vacinação ela é um dos maiores avanços na área da saúde nas últimas décadas. Então, pode vacinar, que tá tudo certo. É isso aí. Muito obrigada, boa noite. Até mais. Tchau.